Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, uma pílula do Evangelho muito especial, muita luz e paz aí ao seu coração, à sua vida. E de verdade, eu espero que Deus permita, como sempre faz, né? Que essa pílula chegue nos corações certos da maneira certa. Nós estamos recebendo uma série de perguntas, muito justas, por sinal, dada a situação que a gente está vivendo, relativo ao coronavírus e as pessoas que contraem o coronavírus, em especial quem desencarna por causa do coronavírus. Até que ponto que isso é o acaso ou que não é o acaso? Qual que é a explicação da lei divina para isso tudo? Gente, se a gente for analisar com muita clareza e critério, o que está acontecendo é um desencarne coletivo pela mesma causa, não é assim? Nós temos, né, nesse momento da nossa história, que é o processo da quaresma, né? No meio da quaresma a gente está passando por uma quarentena, depois nós vamos gravar uma pílula para falar desse simbolismo, porque com certeza, na minha opinião, está tudo interligado antes da Páscoa, e tenho muita fé que depois a gente vai ter resultados bons. E a gente está passando por uma aprovação coletiva em caráter mundial, o que é algo que não acontece todo dia, concorda? O coronavírus tem modificado a conduta de países em todo o planeta. Né? Bilhões de pessoas, mais de 3 bilhões de pessoas estão em quarentena nesse exato momento enquanto eu gravo a pílula, enquanto outros 4 bilhões e meio pensam em fazê-lo de alguma forma. Então, nós temos uma prova coletiva. Todas as vezes que nós desencarnamos, né, que pessoas desencarnam numa aprovação coletiva, independente do tamanho, por exemplo, um terremoto, um tsunami, um acidente de avião, entende? Um ônibus, né, estão gerando muitas mortes, desencarnes. Com absoluta certeza, eu te afirmo que a lei divina é perfeita, porque não tem como questionar a lei divina, não é, gente? Então ninguém desencarna por acaso. Você pode ter certeza que muitos irmãos, companheiros nossos que estão desencarnando e a causa tem sido o coronavírus, iriam desencarnar de uma maneira ou de outra nesse momento das suas existências. É o coronavírus, por algum motivo que eu não posso explicar, mas poderia ter sido uma outra causa qualquer. Mas ninguém desencarna antes da hora. Mas aí vem a pergunta que a gente não pode confundir. Ah, então não preciso me cuidar, porque se não tiver na minha hora, então não vou desencarnar. Pelo contrário, é aí que você se engana. Quando a gente é negligente, nós assumimos a responsabilidade de rompermos essa conexão com a lei divina. Deixa eu te dar um exemplo. É óbvio que na lei divina não está escrito que eu vou beber, entendeu? Hipoteticamente, vou encher minha cara, vou pegar um carro para dirigir alcoolizado e aí eu vou bater, né? Vou matar alguém, eu vou bater no poste, eu vou desencarnar. E aí tá, óbvio que não tá, seria um absurdo achar que a lei divina está escrito que eu vou fazer isso. Não, isso é negligência minha. Então eu, quando assumo a negligência, nesse exemplo que eu estou dando de beber, dirigir alcoolizado, eu me torno diretamente responsável por todos os danos que eu vou causar. E provavelmente eu chego no mundo espiritual como um suicida inconsciente, involuntário, mas suicida. Por quê? Porque eu provoquei a minha morte quase que deliberadamente, ainda que de maneira inconsciente, mas assim eu fiz pela negligência. Então, uma pessoa que é por rabujo, né, que por resistência, que por negligência, né, que por relutância deixa de se precaver, ignora os cuidados em relação ao coronavírus e por causa disso adquire a enfermidade, vem a desencarnar por causa da enfermidade, sendo que a própria pessoa deu causa a uma experiência que não estava, né, preparado para ela do ponto de vista kármico para ela passar, mas ela passou a entrar no grupo daqueles que passariam pela sua negligência, ela passa a ser responsável diretamente por aquilo que o faça e entra na cota, muito provavelmente, de suicidas inconscientes pela negligência, né? Assim como acontece em diversas partes da humanidade, em diversas circunstâncias. Então, meus amigos, isso só mostra que o mundo não é uma nau, né? Não é um barco, um navio sem capitão, não é um ônibus sem motorista. Nosso planeta não é, né, um avião sem piloto. Claro que não. Nós estamos num plano guiados por Deus e é um plano seguro em que todos nós vamos passar por as experiências que precisamos e nossa alma as atrai na proporção do nosso nível de consciência. Então, por isso que a gente abraçou a proposta e eu insisto nela aqui, hashtag cuidado sim, medo nunca. Por que cuidado sim? Porque todo mundo tem que se cuidar, senão você assume, né, o preço por não ter se cuidado. Aí não tem, né, a lei divina para te proteger, ela é justa. Você está sendo negligente, você é responsável pelos excessos que comete, concorda? Agora, no momento em que você toma os seus cuidados, que você faz a sua parte, por que temer?
Onde que está a fé em Deus? Onde está a fé na justiça divina, na legislação divina? Pelo contrário, se eu estou me cuidando, se eu estou fazendo a minha parte, eu não tenho que perder um segundo da minha mente pensando em algo negativo, porque está fora do meu alcance. Porque se estiver no meu alcance, é cuidado, não é assim? Mas se eu já estiver me cuidando, então não adianta eu pensar em algo que está fora do meu alcance. Isso vai se tornar ansiedade, paranoia, o que é um absurdo nas almas que estão conectados com a lei divina, que compreendem a bondade infinita do Pai, que sempre nos protege e orienta. Tá bom? Eu sei que esse é um tema delicado, né, polêmico, para muitas pessoas que estão ouvindo a primeira vez, os desencarnes coletivos. Sugiro a leitura de O Livro dos Espíritos, né, no capítulo correspondente à Lei de Destruição, onde esse tema é amplamente abordado com muita profundidade. Eu acredito que isso pode trazer algumas respostas e consolo, gente, conforto a muitas almas, tá? O Pai sempre nos protege, sempre nos orienta, nunca duvide disso. Se você está sem ter respostas, é porque não procurou ainda no lugar certo. Mas se procurar, você com certeza vai encontrar, tá bom? Aproveitando, me permita fazer os convites. Nós estamos com 3 lives, gente, todos os dias. Escolhe uma para participar. Você está em casa mesmo, a maioria, não é? 10h30 da manhã, a gente está fazendo o Evangelho no Lar lindo, fazendo oração, vibrando pela tua família. Está sendo maravilhoso. Você pode escolher os canais do YouTube e Instagram. Estou te esperando. Às 8 horas da noite, eu comecei ontem um curso chamado As Leis Espirituais da Prosperidade. Gente, um curso gratuito, é aberto para vocês, 20 horas, ajudando, espero pelo menos, muita gente a tomar consciência do seu padrão vibracional. Tem gente que está vibrando na carência, na ausência, na falta, não entende que isso vai contra a lei natural que gera prosperidade. Bem, não adianta eu ficar falando sobre isso aqui, né? Quem tiver interesse, 8 horas da noite, eu te espero, né? A nossa fala tá lá, também no Instagram, também no YouTube, e às 21 horas, uma terceira live disponível para vocês que querem saber como lidar com os desafios financeiros desse momento, que precisam de ideias, de sugestões. Um grupo forte está se formando e a gente vai se auxiliando nesse momento desafiador. Você é nosso convidado também no Instagram, também no YouTube, tá bom? Alternativas, meus amigos, não faltam, mas é aquela história, né? Quem tiver olhos para ver que veja, quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. E se você me permite, convite carinhoso, tô te esperando no horário que for melhor para você. Beijo grande no seu coração, muita luz e paz e, por favor, seja vigilante. A vigilância nos cabe, o cuidado nos cabe, a precaução sempre nos cabe. Quando a gente faz a nossa parte, naturalmente, a gente deve confiar plenamente na parte do Senhor, porque pode ter certeza, a parte dele, ele faz. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente. Muito breve.